O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, é isso. Sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia da quarta-feira da semana retrasada, dia 14 de abril. Bilionária é condenada à morte por corrupção no Vietnã. No caso, a senhora Truong My Lan, ela foi condenada por fazer parte de um esquema que gerou um prejuízo de 27 bilhões de dólares. Com B de bananada, como diz o Matias. Tá? Ela era uma executiva do grupo imobiliário Vantinpat e é acusada de fraudar o Saigon Commercial Bank por cerca de uma década. Tá? O governo vietnamita, inclusive, já anunciou que vai socorrer o banco, vai fornecer aí uma linha de crédito aí de vários bilhões de dólares, tá, para socorrer o banco dessa grande fraude, tá? Porque ele é o maior banco comercial do Vietnã. Tá? E ele era controlado pela Truong My Lan, que, repito, veio do setor imobiliário, e agora ela foi condenada à morte por essa fraude de bilhões de dólares, que, segundo a decisão do judiciário vietnamita, minou a confiança da população em todo o sistema econômico do país. Do Vietnã, passamos rapidamente para Singapura, já que foi anunciado que o Lawrence Wong ele será o novo primeiro-ministro do país, ele é o atual vice-primeiro-ministro, e no dia 15 de maio ele vai assumir o cargo. Tá? Já um pouco mais ao sul, na Austrália, meu caro Matias, nós tivemos, infelizmente, 2 ataques a facas no país. O primeiro deles foi no dia 13 de abril, quando um homem chamado Joel Couch, ele atacou a facas e matou 6 pessoas, deixando outras 12 pessoas mortas em um shopping na Austrália. Tá? Ele foi morto pela polícia após o ataque e as autoridades ainda não forneceram, né, dados sobre os motivos do ataque, enfim. E depois, no dia 15 de abril, nós tivemos um ataque à faca em uma igreja, tá? Em que o criminoso esfaqueou o bispo da igreja assíria, tá? Os cristãos assírios, que são, né, na maioria dos territórios do atual Iraque e Síria, porém, coincidentemente, né, hoje eu visitei uma comunidade assíria aqui na Armênia e o bispo Mari Emanuel, tá, foi atacado à faca, né, foi esfaqueado. Ele sobreviveu, ele está ferido, porém ele sobreviveu. O local onde ocorreu esse ataque, em Wakely, é um local que recebeu muitos refugiados cristãos assírios, especialmente da Síria, e a polícia disse que o criminoso tinha 16 anos de idade e possivelmente foi um ataque terrorista, certo? E, finalmente, no último dia 17 de abril, tivemos as eleições, tá, nas Ilhas Salomão. Ainda estamos tendo a contagem, tá, dos votos, ainda não foi completada a contagem dos votos, pelo menos até o momento, a última atualização que eu fiz do roteiro, e aí a gente vai analisar depois os resultados. Notícia da sexta-feira retrasada, dia 12 de abril. Grupo de Darfur declara entrada na guerra no Sudão. O Darfur Joint Force notificou que entrou no conflito do lado da junta militar, né, do lado do governo de Khartoum, contra as forças de apoio rápido, né, as antigas milícias Janjaweed, afirmando que o fato das milícias estarem
mirando em minorias étnicas na região de Darfur, tá? Motivou essa entrada na guerra. O comunicado do grupo, segundo o Sudan War Monitor, tá? E fica a sugestão para os nossos ouvintes, né? Porque às vezes a gente recebe mensagens, e-mails muito gentis, muito carinhosos, né? Falando que as pessoas admiram o nosso trabalho e às vezes perguntam, mas de onde vocês tiram tanta informação? Né? O Matias, claro, né? Ele acompanha bastante vários veículos independentes da América Latina, conhece várias pessoas, e no caso da Guerra do Sudão, um dos sites que a gente usa para fazer o roteiro, né, para tirar informações, é o Sudan War Monitor, tá? E outro site interessante, para quem se interessar, é o Dabanga Sudan, tá? Dabanga, D-A-B-A-N-G-A, tá? Dabanga Sudan. Voltando aqui, esse grupo de Darfur afirmou que as forças de apoio rápido estão conduzindo operações traiçoeiras contra as minorias étnicas e, por isso, eles estavam agora saindo da neutralidade. Falando em Sudão, o ex-primeiro-ministro, né, o primeiro-ministro civil, o Abdallah Hamdok, né, que assumiu depois da Revolução Popular que derrubou Omar al-Bashir, ele se encontrou essa semana com o presidente Emmanuel Macron, né, o presidente francês, o Michael Scott de Versalhes, esse encontro que ocorreu em Paris, capital francesa. E duas notícias envolvendo o Sudão e o Reino Unido, lembrando que o Sudão foi parte do Império Britânico. Tá? A primeira delas é que o Reino Unido impôs sanções a dois bancos e uma empresa de mineração que supostamente estão financiando grupos armados na guerra civil sudanesa. E a outra notícia, revelada com exclusividade pelo Guardian, foi que diplomatas britânicos realizaram conversas secretas, tá, com as forças de apoio rápido. Lembrando que as forças de apoio rápido são denunciadas, como a gente acabou de mencionar, por várias atrocidades contra minorias étnicas no Sudão. Porém, esses encontros secretos seriam, inclusive, para garantir, né, a continuidade de algumas operações econômicas de empresas britânicas em território sudanês. Né? Ou seja, como sempre, né, os direitos humanos são importantes, mas a grana é mais importante. Notícia da segunda-feira da semana passada, dia 15 de abril. Senado da Libéria aprova estabelecimento de tribunal para crimes de guerra. Nós tivemos, né, aprovação pelo Legislativo da Libéria de uma corte que vai investigar crimes de guerra e crimes contra a humanidade que tenham ocorrido durante as duas guerras civis da Libéria, né, que ocorreram ali entre 1989 e 2003, com uma breve trégua ali no final dos anos 1990. Né? Então, ex-líderes de grupos armados, integrantes de grupos armados, estarão sujeitos a essas investigações. Tem duas coisas aqui que é interessante mencionar. A primeira delas é que parte da motivação, né, da Libéria em aprovar esses mecanismos é pelo fato de que vários comandantes, vários líderes de milícias e de grupos armados da Libéria foram condenados no estrangeiro recentemente. Né? A gente já repercutiu notícias. Mais recente a gente comentou, né, do Kunti Kamara, que foi condenado na França, né, com esses países usando a ideia de jurisdição universal pelos direitos humanos. Tá? A segunda coisa é que a Libéria já teve uma comissão da verdade e reconciliação, porém essa comissão, se tivermos especialistas no assunto, fiquem à vontade para mandar e-mail, tá? Para mandar recados, enfim, a gente repercute aqui, mas pelo pouco que eu conheço, tá? Não vou dizer que é muito, mas pelo pouco que eu conheço, essa comissão, em bom português, ela fracassou. Tá? Então, a Libéria agora ela vai adotar a outra abordagem, que não é a da reconciliação, é a do julgamento e punição. O caso mais emblemático, acho, né, de comissão de reconciliação, né, meu caro Matias, acho que é de Ruanda, né, acho que muita gente conhece esse exemplo, porém a Libéria agora vai seguir outro caminho.
ali perto, em Burkina Faso, a Human Rights Watch acusa o exército do país de ter massacrado mais de 200 civis, tá? Incluindo dezenas de crianças, em apenas um dia, no último dia 25 de fevereiro, na vila de Soro, tá? Que fica no norte do país, e exigiu uma investigação sobre esse possível crime. E no Níger, essa semana, foi confirmado que os Estados Unidos vão retirar as suas tropas do país. Tá? Lembrando que os Estados Unidos teria, né, batido no pé em relação ao Níger, teria insistido na presença militar no país, porém, né, outro comentário que a gente fez recentemente, né, que o Níger agora estaria fornecendo urânio para o Irã, além de receber tropas russas e consultores militares russos. Então, essa semana, agora, foi confirmado que os Estados Unidos não vai mais tentar manter o acordo. Então, a junta militar do Níger ordenou a retirada das tropas dos Estados Unidos tentou negociar, não adiantou a negociação. Então, temos aqui uma vitória estratégica, uma vitória de influência para a Rússia no continente africano. Notícia da quinta-feira da semana passada, dia 18 de abril. Chefe militar do Quênia morre em queda de helicóptero. O chefe das Forças Armadas do Quênia, o general Francis Ogola, e outros 9 militares morreram num acidente de helicóptero, tá? Na queda de um helicóptero, no condado de Pokot Ocidental, no país. Tá? Era um helicóptero do modelo Huey, né? Um modelo relativamente antigo, um modelo que muitas pessoas, se verem, talvez lembrem de filmes do Vietnã. Aqui no Brasil ele foi apelidado de Sapão, né? Porque se você olhar de frente ele parece um cartoon ali de um sapo. E estou mencionando isso porque, como eu mencionei, é uma aeronave relativamente antiga. Então, mesmo que você tenha ali uma manutenção em dia e tudo mais, já não é exatamente um equipamento novo, né? Então, temos aí o falecimento do chefe militar do Quênia e também de outros oficiais. Resta ver se isso, acho muito improvável, né? Mas se isso vai impactar na missão militar do Quênia ao Haiti, já que a missão militar seria formada por policiais. E também no Quênia, meu caro amigo Matias, nessas 2 semanas, metade do país, e especialmente a capital Nairobi, tá, foram afetadas por enchentes, tá, devido à cheia dos rios Nairobi, justamente, e do rio Ati. Tá? Mais de 110 mil pessoas foram afetadas, 40 mil estão desabrigadas e 38 pessoas morreram. Pelo menos 38 pessoas morreram. Algumas pessoas comentam que isso tem relação com o El Niño, outras que tem relações com mudanças climáticas. Enfim, o fato é que pelo menos 38 pessoas perderam a vida no Quênia, infelizmente. E antes de passar para o próximo bloco, o Felipe tem um recado para vocês. Isso, meu caro Matias. Talvez o nosso ouvinte já conheça a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, e agora ela está apoiando o Xadrez Herbal. E para a gente começar essa parceria, nada melhor do que a imersão da Alura. Tá? As imersões são cursos gratuitos em que você desenvolve um projeto completo com professores da Alura e de profissionais da área. E dessa vez é uma imersão de inteligência artificial em parceria com o Google. Tá? Uma ótima oportunidade para você que quer dar um próximo passo na sua carreira e aprender a utilizar de maneira funcional a inteligência artificial. São 5 aulas gratuitas, onde vocês vão entender como usar os melhores recursos da inteligência artificial de maneira prática para te ajudar em diversas áreas profissionais, como marketing, gestão e até desenvolvimento de software. Tem certificado de participação, tá? Então você se inscreve no link que estará na descrição desse episódio, tá? No site da Central 3, no site do Xadrez Herbal, também vou postar nas redes sociais, e as inscrições são por tempo limitado, tá? Então você, assim que ouvir isso daqui, garante lá a sua participação na Imersão IA, segunda edição, Alura com o Google.
Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira passada, dia 19 de abril. Maior eleição do mundo começa com Modi favorito na Índia. Tivemos o início das eleições indianas nesse dia 19 e como a gente não cansa de falar aqui, a eleição na Índia, ela dura mais de um mês, porque não dá para todo mundo votar ao mesmo tempo. Tá? Então você tem 7 fases de eleições nos diferentes estados, não podem ser publicadas bocas de urna nem pesquisas nesse período, tá? Para não correr o risco de, olha só, em tal estado o BJP venceu, aí o pessoal do outro estado nem vai votar mais, alguma coisa assim. E semana que vem a gente vai publicar aqui uma entrevista que fizemos algumas semanas atrás com uma especialista em relações Brasil-Índia, tá? E em que a gente também falou, obviamente, sobre as eleições, tá? Para a gente ter uma cobertura bastante completa, bastante digna do tamanho dessa eleição e da importância da Índia, tá? Então, tivemos o início das eleições indianas e olha só o que aconteceu lá, meu caro Matias. A Comissão Eleitoral da Índia ordenou que a rede social, que antigamente se chamasse Twitter, tirasse do ar algumas publicações de partidos e políticos por infringirem a lei eleitoral indiana. E essa rede social acatou. Ela não disse que era censura ou liberdade de expressão. Ditadura. Pois é. Não criticou o eventual juiz indiano que tomou essas decisões. Não sei se ele é careca e corintiano, né? Então, achei curioso. E um pouco mais ao sul, nas Maldivas, tivemos as eleições parlamentares do país. Lembrando que recentemente o Mohamed Muizzu foi eleito presidente. Ele que é um presidente que defende melhores relações com a China e um distanciamento da Índia. E o seu partido foi o grande vencedor das eleições legislativas. Dos 93 assentos, conquistou 66. Tá? Então vai ter aí mais do que maioria para governar. Notícia do último domingo, dia 21 de abril. Meu país não merece ser chamado de canibal, diz premier de Papua Nova Guiné. Pois é. O que aconteceu? O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, disse que o tio dele teve o seu avião abatido sobre Papua Nova Guiné em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, e que nunca encontraram um corpo, porque havia muitos canibais nessa parte da Nova Guiné. Ou seja, ele insinuou que o tio dele foi comido por canibais, né? Segundo, ele chamou o país inteiro ali de canibais. Terceiro, os registros de guerra dizem que o tio dele, o senhor Finnegan, um nome bem irlandês, inclusive, morreu quando o avião dele caiu no mar, tá? O avião não caiu nem solo, né? O nome do tio dele era Ambrose Finnegan, tá? E aí, o que aconteceu, né? O premier de Papua Nova Guiné, o James Marape, disse que essa fala foi injusta, pode ter sido apenas um deslize linguístico, e que insto o presidente Biden a fazer a Casa Branca investigar as iniciativas para achar destroços da Segunda Guerra Mundial e que
o seu país foi inutilmente arrastado para um conflito que não era de sua responsabilidade. E essa frase sim é muito interessante, porque vamos lembrar, nós tivemos combates em Papua Nova Guiné, mas Papua Nova Guiné era parte do Império Britânico, né? Era um território ali do Conselho de Tutela da Liga das Nações, tutelado pela Austrália. E até hoje, né, civis de Papua Nova Guiné morrem por causa de explosivos não detonados. Só que, claro, ele não ia comprar uma briga aberta, né, com o Joe Biden, né, e disse que a declaração não condiz com o comportamento do Joe Biden em relação à nação. Né? Ou seja, o Joe Biden é um cara legal, o Joe Biden, né, mas essa declaração não condiz. Mas, assim, é surreal esse tipo de coisa, né, especialmente em ano de campanha eleitoral. Então, assim, as pessoas que dizem, né, que o Joe Biden estaria com problemas de senilidade, né, tem mais uma folhinha para botar no seu dossiê. Né? Em outras notícias dos Estados Unidos, meu caro Matias, o ex-diplomata Manuel Rocha, né, de 73 anos de idade, que foi acusado, né, de espionar para Cuba, ele foi condenado a 15 anos de cana, tá, numa prisão federal e também uma multa de $500 milhão. Tivemos mais uma etapa dos julgamentos contra Donald Trump e a promotoria de Nova York afirma que ele orquestrou um esquema criminoso para cometer fraude eleitoral. Tá? E tivemos um episódio bastante trágico, né, em que, no processo de seleção do júri, né, porque isso é interessante, né, o processo criminal em Nova York, o Donald Trump vai ser avaliado por um júri. Ele não vai ser julgado por um juiz. Um homem de 37 anos de idade, ele tacou fogo no seu próprio corpo, né? Ele se imolou em frente ao tribunal e veio a falecer. Né? Ele se chamava Maxwell Crosby Azzarello. Tá? Isso foi transmitido ao vivo, inclusive, tá? E o motivo, né, do suicídio, ele deixou um manifesto publicado em uma rede social, dizendo que hoje o governo dos Estados Unidos é parte de uma trama totalitária e que apoia o fascismo pelo mundo. E ele também classificou como um mártir o Aaron Bushnell, né, que se imolou em protesto ao apoio dos Estados Unidos a Israel. Notícia da segunda-feira passada, dia 22 de abril. Gastos militares globais em 2023 atingem novo recorde. Isso, os gastos militares do mundo em 2023 chegaram a 2,4 trilhões de dólares. Tá? Tri, com T de... T do quê, Matias? T de... Taquara. É o Julinho da Van que tá gravando. E quem publicou isso foi o CIPRE, né, o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz, né, de Estocolmo, que é um dos mais prestigiados think tanks sobre esse assunto, se não o mais. Né? E 37% desse gasto vem dos Estados Unidos, né? 12% vem da China, 4,5% da Rússia, 3,4% da China, 3,1% de Arábia Saudita e Reino Unido. Esses são os países que mais gastaram dinheiro em armamentos, em temas militares no mundo. Isso em proporção à quantidade, né, ao volume mundial. E nessa seara, uma notícia que, né, por combinar com isso, aí acabou ficando de fora do bloco de América Latina, mas a Argentina, essa semana, confirmou, né, a compra de 24 caças da Dinamarca, né, por $300 milhões, uma, entre aspas, pechincha. Eu vou manter meus comentários que eu já fiz aqui quando essa compra já estava sendo especulada. A gente já tinha trazido aqui essa notícia, essa possibilidade, antes mesmo de ser tão pública assim. A Argentina está fazendo uma bela de uma burrada, porque esses aviões não vão adiantar nada para a Argentina. A Argentina não tem hoje necessidade disso. Daqui a 2 anos a Argentina vai estar canibalizando um desses aviões para botar peça no outro. E assim, antes que algum ouvinte fale, não, a Argentina, né, está se rearmando, vai retomar as Malvinas e tal. Gente, esses aviões têm quase 40 anos de idade.
são os aviões que não eram bons o suficiente para serem mandados para a Ucrânia. Tá? E assim, a Guerra das Malvinas, inclusive, completou 40 anos recentemente. Pois é, assim, a gente está falando da velharia da velharia. Tá? E aí a Dinamarca ordenou caças novinhos, né, os F-35, mandou... Ordenou, caças... você pensou em castelhano, né? Desculpa. Mandou os caças mais em situação melhor para a Ucrânia e as lata velha, tá, mandou para a Argentina. Aí o governo dos Estados Unidos vai dar ali uma recalchutada com o apoio de Israel, né, usando tecnologia israelense. Isso teria sido parte do convencimento do governo da Argentina a se distanciar do convite dos BRICS. Mas assim, a Argentina tem muito mais prioridades para fazer, para gastar 300 milhões de dólares do que com 24 velharias, tá? São F-16 da primeira de geração, tá? Vindos da Dinamarca. Então, assim, é uma das maiores imbecilidades de compra militar dos últimos tempos. Ah, mas Felipe, a Argentina não tem um caça supersônico, não tem força aérea. A Argentina não precisa. A Argentina, se entrar em guerra com o Chile, vai tomar um pau. Se entrar em guerra com o Paraguai e com o Uruguai, não sei a troco de quê. Com o Brasil vai tomar um pau, com o Reino Unido não vai dar nem pro cheiro. Então, assim, e não precisa entrar em guerra. Tá? Não tem motivo para ter guerra. E a Argentina, vamos repetir, tem mais problema econômico para botar 300 milhões de dólares, entendeu? Bota 300 milhões de dólares na Universidade de Buenos Aires, que está sem luz. Enfim. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Xi recebe secretário dos Estados Unidos e cobra aceitação de desenvolvimento chinês. O Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, está em Pequim. Ele foi recebido pelo Wang Yi, né, o seu homólogo chinês, que vai acompanhá-lo nos próximos 2 dias. Tá? O Antony Blinken vai ficar 3 dias em Pequim e 2 desses dias ele vai alugar o Wang Yi e também teve um breve encontro com o presidente chinês. Né? Lembrando que, assim, por uma questão até protocolar, o Xi Jinping não vai ficar recebendo Antony Blinken toda hora, porque assim, um é presidente, o outro é ministro. Então, assim como se o Wang Yi visitar os Estados Unidos, ele vai ter uma reunião de trabalho ali com o Joe Biden, mas o Joe Biden não vai ficar cedendo o tempo dele pro cara, repito, por uma questão até protocolar. Né? Não são 2 presidentes, eles não estão em pés de igualdade. Mas se encontraram e o Antony Blinken disse, né, para a imprensa que a ideia é conversar, né, para relações mais harmônicas e que ele também veio deixar claro que qualquer tentativa de influência ou interferência chinesa nas eleições dos Estados Unidos é totalmente inaceitável, tá? Já o Xi Jinping disse que China e Estados Unidos precisam ser parceiros em vez de rivais e que, para isso, os Estados Unidos precisam ver o desenvolvimento chinês de forma positiva. O que é que o Xi Jinping está querendo dizer? Eu vou traduzir para o nosso ouvinte. Ele está querendo dizer que ele quer que os Estados Unidos vejam a China como um igual. E como um igual não apenas no discurso, mas também na prática. No discurso, todos os países são iguais. Na prática, não são. O que o presidente chinês quer dizer quando ele fala de Estados Unidos aceitar o desenvolvimento chinês vocês têm que aceitar que hoje nós estamos no mesmo patamar. É isso que ele quer dizer na visão dele. Tá? Depois, o Blinken teve uma reunião de 5 horas, tá, com o Wang Yi. Falaram sobre guerra na Ucrânia, falaram sobre a estrutura militar russa, enfim. Outras 2 notícias relacionadas à China, meu caro Matias. Uma delas é que a China protestou, né, contra a visita do Kishida Fumio ao templo de Asukuni, né, que é o templo que honra os japoneses mortos em guerras e que inclui os 14 criminosos de guerra, né, tipo A, da Segunda Guerra Mundial, ou seja, os que cometeram e lideraram as principais atrocidades.
E a outra notícia agora da República da China, ou se preferirem, né, da província rebelde de Taiwan, o governo taiwanês anunciou que estaria pronto para retirar 760 estátuas do ex-ditador Chiang Kai-shek do país. Por um lado, isso é interessante porque estamos falando do culto de personalidade de um ditador com elementos proto-fascistas no seu regime. Por outro lado, é importante mencionar uma coisa, que essa decisão, se ela for tomada, não é por um processo de democratização, por um processo de reconciliação com o seu passado, mas é um processo, na verdade, de distanciamento da China, porque o Chiang Kai-shek, antes de ser o ditador de Taiwan, foi o ditador da República Chinesa, que incluía a China continental. Né? O Chiang Kai-shek foi o representante chinês, né, nas conversas para criar a ONU, foi o representante chinês na Conferência do Cairo, que ocorreu antes da famosíssima Conferência de Teherã, que reuniu o Big Three. Então, é parte do processo de criação de uma identidade nacional taiwanesa distante da China continental. Tá? Não é assim, não, a gente é legal, a gente não quer mais estátua de ditador e tal. Não, tem nada com isso.